Pessoal, hoje nós vamos falar de propriedades periódicas, vamos trabalhar o raio atômico. Já vimos raio atômico em outras aulas, né? Aqui vai ser só uma revisão, porque o foco mesmo, nós vamos falar de raio iônico. O foco da aula de hoje é raio iônico. Mas eu vou passar rapidamente em raio atômico, porque faz parte aqui de uma revisão antes desse conteúdo, tá? Vamos lá. Só para a gente lembrar, nós já sabemos que raio atômico é a distância do núcleo até o último elétron. E ela é medida em piquenômetros. Já vimos também que o raio atômico, na tabela periódica, ele aumenta com o número de camadas. Então, quando você pega lá na tabela periódica o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, você vê que cada um desses elementos aumenta o número de camadas ou de níveis de energia. Então, ele vai ficando maior na tabela periódica à medida que aumenta o número de camadas. E vimos também que quando os átomos têm o mesmo número de camadas, tipo aqui, lítio, berilo, boro, carbono, todos eles têm duas camadas. Como a gente compara esses elementos que têm duas camadas? A gente observa a carga do núcleo. Quanto maior a carga do núcleo, mais esses elétrons, mais essas duas camadas ficam próximas do núcleo, porque a carga do núcleo é positiva, né? E a carga do elétron é negativa. Então, positivo atrai negativo. Aqui, no lítio, eu só tenho 3 cargas positivas. E, por exemplo, o flúor, o neônio, vamos pegar o neônio. O neônio tem 10 cargas positivas aqui no núcleo. Então, são 10 prótons atraindo duas camadas. É claro que o átomo vai ficar mais apertadinho aqui. Os elétrons vão ficar mais próximos do núcleo. Então, quanto maior a carga nuclear, quanto maior a carga do núcleo, que é positiva, menor vai ser o átomo. Então, a gente viu isso também nas outras aulas, nas aulas anteriores. E esse esquema aqui é um esquema que resume como fica o raio atômico dos elementos químicos observando a tabela periódica. Como cada período indica o número de camadas, aqui tem uma camada. O segundo período tem 2, o terceiro tem 3, até 7, né? Então, aumenta o número de camadas de cima para baixo. Logo, o raio aumenta de cima para baixo. O elemento que tem uma camada, 2 camadas, 3, 4 camadas. Então, ele vai aumentando de cima para baixo. Olha aqui, aumenta o número de camadas, aumenta o número de raio. E como é que ele varia ao longo do período? Nesse período aqui, eu vou pegar um período aqui, ó. Vou circular ele aqui, vou mostrar, destacar eles para vocês. Nossa, eu não consegui fazer, não. Finge que eu peguei um período. Ops, estou tentando usar aqui meu tablet. Pronto, finge que eu peguei esse período aqui, ó. Vou colorir. Ao longo desse período, por exemplo, esse período aqui é um quarto período. Então, todos esses elementos, eles têm 4 níveis de energia, ou 4 camadas de Bohr, para eu pensar no átomo de Bohr, né? Fica mais fácil de desenhar. Então, todos esses elementos têm 4 níveis de energia ou 4 camadas. A gente pode comparar eles, então. Todos esses que têm 4 camadas, deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4. Pode ser esses aqui, olha. Todos esses que têm 4 camadas, ok? Ou 4 níveis de energia. À medida que vai aumentando o número atômico, esse elemento vai ficando menor. Então, o raio atômico daquele elemento vai ficando menor. É menor para a direita. Logo, ele aumenta para a esquerda. Então, o raio atômico na tabela periódica, ele aumenta da direita para a esquerda, como está aqui nessa imagem. Então, se você puder usar sua memória visual para gravar isso, eu sempre coloco aqui, olha, um átomo grande aqui, para eu lembrar que aqui é grande, que esse átomo é grande, e os outros vão ficando menores. Então, você pode fazer um esforço aqui de poder memorizar
como que fica o raio atômico observando essa imagem. Aí você não vai esquecer mais não, vai ficar mais fácil para você, né? Então, aqui tem uma explicação aqui é só um resuminho para ajudar vocês, né? Mas eu já falei exatamente disso, eu vou pular esses slides. Aqui está explicando, é só um resumo para vocês lembrarem, tá? Como que varia o raio no mesmo grupo da tabela periódica, o grupo é a família, tá bom? E como varia o raio atômico no mesmo período. Então, isso aqui é uma explicação para vocês poderem consultar, né? Eu fiz um resuminho para vocês, com mais coisas escritas. E eu pedi para vocês fazerem também uma atividade que é montar no Excel, que é plotar um gráfico no Excel do raio atômico. Para fazer esse gráfico, eu peguei dados da nossa tabela periódica mesmo. Sabe, a tabela periódica que a gente consulta em sala de aula, ela também fornece o raio atômico. Então, eu consultei o raio atômico de cada um desses elementos, segundo a tabela periódica, coloquei na tabela para vocês aprenderem a montar esse gráfico. Aí vocês podem lá, quem não fez atividade ainda, dá para fazer, tá? Vocês podem entregar em atraso, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente consegue entender como é que funciona o raio atômico quando a gente coloca ele num gráfico. Eu vou explicar esse gráfico na próxima imagem, tá? Mas aqui a gente consegue perceber que isso aqui é um período. Lítio, berilo, boro, carbono, todos esses elementos, eles têm 2 níveis de energia ou 2 camadas, todos eles. Então, vou desenhar aqui, olha, o lítio ele tem 2 camadas, tá certo? Só que ele tem número atômico 3. À medida que vai aumentando o número atômico, esse aqui tem número atômico 4. Ele vai ficando menor. Número atômico 5, menor. Número atômico 6, menor ainda, tá vendo? De forma que quando chega aqui no neônio, eu tenho 2 camadas, mas 2 camadas bem próximas do núcleo, porque, afinal de contas, esse núcleo tem 10 cargas positivas, são 10 prótons. Então, à medida que aumenta a carga nuclear, diminui o raio. À medida que aumenta a carga nuclear, diminui o raio atômico. Entenderam? Isso aqui é ao longo do período. Perceberam? E esse aqui, por que acontece, então, esse pico, né? Tá do neônio e vai para o sódio. Tão alto dessa forma, né? Por que isso acontece? O raio atômico no neônio era tão pequenininho e o sódio aumenta tão rápido. É por causa dos níveis de energia ou número de camadas. Quando você consulta a tabela periódica, você vai ver que o neônio ele tem 2 camadas, ok? Ou 2 níveis de energia. Camada, se eu penso em átomo de Bohr, fica mais fácil de desenhar, tá? Agora, o sódio, ele tem 3 camadas. 3 camadas, ele vai ser um átomo, um elemento bem maior, porque aumentou o número de camadas. Entenderam? Então, só de aumentar o número de camadas, aumenta o raio atômico. Aqui, olha, o hélio. O hélio tinha 1 camada, 1 nível de energia. O lítio tem 2. Por isso que aumentou tanto o raio atômico aqui. Perceberam? Então, esse aumento abrupto, né? Esse aumento repentino do raio atômico, do hélio para o lítio, é porque aumentou o número de camadas. E aqui também, olha, do neônio para o sódio, é porque aumentou o número de camadas. Essa é a explicação, é assim que a gente interpreta esse gráfico. Vocês têm uma atividade dessa lá no Google Classroom que eu deixei para vocês, tá bom? Alguns já fizeram, eu já corrigi, eu já dei nota para a maioria que já fez. Esse aqui é um mapa de níveis, chama mapa de níveis, não, mapa de relevo, onde mostra em colunas o valor do raio atômico dos elementos. Então, mostra aqui para vocês,
e pergunto, eu vou fazer uma pergunta retórica onde eu mesma vou responder, tá? Qual o maior dos átomos aqui? Qual o maior dos elementos químicos? É o frâncio. Olha, esse cantinho da tabela periódica. Olha como é que esse elemento tem um raio grande, né? Um raio maior do que os demais. Ele tem maior número de camadas e no período que ele se encontra, né, ele tem menor número de prótons, a carga nuclear dele é menor. Então, ele vai ter 7 camadas e menos prótons, atraindo essas 7 camadas. À medida que a gente vai andando aqui, né, ao longo da tabela periódica, aumenta o número para cá. Deixa eu fazer a setinha. À medida que a gente caminha para cá, aumenta a carga nuclear. Carga nuclear. Aumenta para lá, né? Mas o raio vai diminuir. Porque quanto maior a carga nuclear, mais apertadinho esse átomo vai ficar, os elétrons vão ficar mais próximos do núcleo. É assim que funciona. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, ele estava só até o sódio, né? Aqui eu mostro para vocês como que varia o raio atômico na tabela periódica ao longo de toda a tabela periódica, até o 6º período. Tá vendo? Tá faltando o 7º período aqui. Mas a gente consegue perceber aqui que sempre que aumenta o número de camadas, aumenta o raio atômico. Olha, do argônio para o potássio aumenta muito rápido. Do criptônio para o rubídio aumenta muito rápido. Por quê? Porque aumenta o número de camadas. Aqui, o rubídio, por exemplo, ele está no 5º período. Ele tem 5 camadas, né? Esses aqui, do 4º período, todos eles têm 4. Todos esses do 5º período têm 5 camadas. Os do 6º têm 6 camadas. É por isso que do xenônio para o césio aumenta tanto. E essas irregularidades aqui, nós não vamos nos ater a elas não, tá? Essas variações aqui, olha. Nós não vamos nos ater a elas não. Vamos considerar uma regra mais geral, que à medida que a gente anda para a direita, o raio diminui, tá bom? Não vamos nos preocupar com as exceções, tá legal? Só para a gente ficar tranquilo. Em um outro nível de estudo, a gente preocupa com elas. Agora não é importante. No ensino médio não é. Então, a gente pode comparar aqui Espera só um instante. Acho que eu peguei um gráfico errado. Não, tá certo. Então, para a gente entender melhor ainda esse gráfico, eu quero que vocês observem a variação do raio atômico aqui, nesse gráfico de cá, ok? Que seria um gráfico de relevo, onde mostra como é que está a variação do raio atômico dos elementos, em proporção. Tá vendo? E aqui a gente tem a variação, ele num gráfico, eixo cartesiano, x e y, onde eu tenho no eixo y o raio atômico e no eixo x eu tenho o número atômico, ok? Então, pensando aqui, vamos observar. À medida que aumenta o número atômico 1 é o hidrogênio, é esse primeiro aqui. O 2 é o hélio, depois vem o lítio. Vamos pegar do lítio para frente que fica mais fácil. Então, o lítio, que tem número atômico 3, depois vem esse que tem número atômico 4, 5, 6, 7, até o neônio que tem número atômico 10. Todos esses elementos estão nesse período aqui, olha. Notem que o raio vai diminuindo nesse sentido. Olha, à medida que vai para cá, para a direita na tabela periódica, ó, à medida que vai para a direita, vai diminuindo. Porque aumenta o número atômico, vai diminuindo o raio. Observem. Quando chega no neônio, que é o gás nobre, eu tenho aqui 2 camadas sendo atraídas por 10 prótons, que o neônio tem 10 prótons. Então, esse átomo está muito pequenininho. São 10 cargas positivas atraindo 2 camadas. E o lítio, que é esse aqui, olha, ele tem 3 cargas positivas atraindo 2 camadas. Então, ele é um átomo maior, tá certo? 3 cargas positivas atraindo 2 camadas. Aqui eu tenho 10 cargas positivas atraindo 2 camadas. É um átomo menor. Quando passa do neônio para o sódio, olha, do neônio, que está no 2º período, vem o sódio, que está no 3º período.
Todos os elementos do terceiro período têm 3 camadas. Então, sódio, magnésio, alumínio, silício, todos eles têm 3 camadas. E o raio vai diminuindo à medida que a gente vai para a direita. Ele não vai aumentando, tá? Ele está diminuindo no sentido da seta. Ele não está aumentando nesse sentido. Isso pode confundi-los. Eu vou colocar assim, olha, que o raio aumenta no sentido da seta. Vai ficar mais fácil, que toda seta é geralmente uma direção de aumento. Vou colocar aqui, olha. O raio aumenta, olha o raio aumentando para a direita, para a esquerda. Olha o raio aumentando para cá, percebem? Olha o raio aumentando aqui, ó, tá pequenininho aqui e tá grande no sódio, percebe? Então, à medida que eu vou acompanhando o meu período, os elementos vão diminuindo de tamanho, o raio atômico vai ficando menor. Quando chega no argônio, ó, o argônio, eu tenho 18 prótons atraindo 3 camadas, então o átomo está bem apertadinho aqui no argônio. E aqui no sódio, o número atômico é 11. Eu tenho 11 prótons atraindo 3 camadas, então o átomo aqui está bem grandão. Aqui eu tenho 18 atraindo, então o átomo aqui está bem mais apertadinho. O elemento é bem mais... O elemento químico argônio, ele é menor. Eu não consegui fazer tão menor, mas ele é bem menor do que o sódio. E assim vai com toda a tabela periódica. Aqui a gente entende melhor como que varia o raio atômico em função acompanhando o número atômico na tabela periódica. Entenderam?